Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Emanuele aqui da Mustard e hoje eu vou conversar com vocês um pouco sobre controlar a nossa língua. Eu acho que a gente não precisa de nenhum estudo científico para saber que as mulheres falam muito mais que os homens. Mas, de todo modo, eu fiz uma pesquisa e eu vi que as mulheres falam, em média, 20 mil palavras, enquanto os homens falam 7 mil aproximadamente. A gente fala quase 3 vezes mais que os homens por dia. É engraçado porque a gente faz uma piada com relação a isso, né? Inclusive, nós mulheres normalmente falamos que os homens são monossílabos, né? Que eles não nos respondem, que eles chegam no trabalho, a gente fala, 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 e eles falam sim, tá, aham. E é realmente engraçado, mas assim, será que é tão engraçado assim? A Bíblia nos diz o seguinte, lá em Provérbio 13:3: quem guarda sua boca preserva a própria vida, mas quem fala demais acaba se arruinando. Gente, eu amava falar. Eu acho que eu ainda amo falar. Afinal, estou aqui falando para vocês. Mas eu amava muito falar. Eu falava assim pelos cotovelos, eu falava sem parar e eu nem pensava sobre o que eu estava falando. E logo que eu conheci Jesus, eu me lembro que uma das coisas que o Espírito Santo mais me incomodou nesse período era com relação às minhas palavras, ao que eu falava. E eu comecei a perceber, né, foi ficando cada dia mais claro, conforme eu fui crescendo no relacionamento com o Senhor, que o lugar onde eu mais pecava era pela minha boca, pela minha grande boca, prontíssima para falar, 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 até parar. E eu fico pensando, né, quantas vezes eu não me expus coisas pessoais da minha vida para as pessoas que, assim, não tinham nada a ver, não tinham nem que saber dessas coisas. Quantas vezes eu não feri pessoas por causa disso, de querer falar tudo que vinha na minha cabeça sem pensar? Quantas vezes eu não falei mal de pessoas que nem estavam lá para se defender? Será que fui só eu que fiz essas coisas? Será que eu sou a única mulher do mundo que fez isso? Ou faz, né? Eu acho que não, né? Uma coisa que eu quero falar muito aqui é, menina, se fomos criadas à imagem e semelhança de Deus, e se o nosso Deus é um Deus sábio, dono de todo o conhecimento do mundo, por que nós nos limitamos a agir de forma irracional? Por que que a gente age e fala conforme dá na nossa cabeça, sem pensar no que está sendo falado, como animais, se nós somos a imagem de um Deus sábio? Quando a gente faz isso, nós estamos contradizendo a nossa identidade de filhas de Deus. Porque se somos filhas de Deus, Ele depositou em nós as suas características. E quando a gente age igual animal, a gente não está sendo autêntica. Né? Porque a gente tem mania de falar isso, né? Nossa, eu sou autêntica, aquela pessoa é autêntica, ela fala tudo que sai na cabeça dela. Minha querida, você está sendo burra e não autêntica. É chato ouvir isso, mas é a mais pura realidade. Afinal, a Bíblia nos diz que até o insensato passará por sábio se ficar calado. Se fechar a boca, parecerá que tem discernimento. Se não tem o que falar, cale-se. Para refletir. Quando você está conversando com alguém, você conversa com essa pessoa prestando atenção no que está sendo falado ou se preparando para responder quando tiver oportunidade. Ouvir é muito diferente de escutar, porque quando a gente ouve, a gente presta atenção naquilo que está sendo falado. A gente não só presta atenção, a gente reflete sobre o que está sendo falado. E aí, a partir do que a gente refletiu, a gente se posiciona, a gente fala, articula. E às vezes a gente nem tem o que falar, a gente só fica quieta e fala, meu Deus, nunca tinha pensado nisso. Agora, quando a gente escuta, a gente não dá a menor importância para o que está sendo falado. A gente só está ali pronto para falar o que vier na nossa telha. A gente nem para refletir se aquilo que a pessoa falou tem algum sentido ou não. Porque a gente, vou te falar uma palavra que talvez você também não goste, mas porque a gente é tão arrogante que a gente não dá credibilidade nenhuma para o que ela está falando e a gente acha que a gente sabe tudo sobre qualquer assunto e que a gente tem que dar a nossa opinião. Será que a gente tem que dar a nossa opinião sempre? Será que a gente tem alguma opinião sobre todos os assuntos? Sinceramente, quanto mais eu me calo,
mais eu aprendo. Olha quanto conhecimento a gente perde por não ouvir, por entrar em conversas escutando apenas, por estar sempre pronta para falar, por estar sempre pronta para se posicionar. Gente, a gente tem que ter humildade, tem coisas que a gente não sabe. E quem tem perdido por falar demais somos nós, mulheres. Ah, mas os homens também falam demais. Ok. É que hoje, realmente pensando o quanto nós falamos a mais que os homens, provavelmente nós erramos mais nesse sentido do que eles. Eu não tô falando que alguém é pior ou melhor que alguém, tá? Eu só tô querendo trazer à luz algo para que você possa refletir. A minha oração é para que depois desse vídeo você passe a observar o que tem saído da sua boca, a observar as palavras que você tem lançado. Porque muitas vezes é por causa das coisas que têm saído da sua boca que você tem minado a sua própria vida e os seus relacionamentos. Gente, você já parou para pensar que o mundo foi criado através da palavra? A Bíblia diz, Deus disse. E a partir do que ele disse, existiu. Então, as palavras não são coisas banais, as palavras são importantes. As palavras têm peso sobre as nossas vidas, sobre as vidas das pessoas ao nosso redor. Nesse período todo, né, que o Espírito Santo me mostrou o quanto aquilo estava sendo ruim na minha vida, né? Essas aproximadamente 20 mil palavras que eu lançava todos os dias sem pensar quanto aquilo estava sendo ruim para minha vida, eu comecei a buscar na Bíblia qual seria a solução para esse problema, né? Porque se a gente vai em Provérbios, a gente vê que aquilo é um problema. Mas como solucionar esse problema? O Espírito Santo me levou para Salmo 141, 3, onde a Bíblia diz o seguinte: Põe, Senhor, um guarda à porta da minha boca, um vigia à porta dos meus lábios. E depois que o Senhor me mostrou esse salmo, eu passei a orar ele praticamente todos os dias. E de verdade, gente, a minha vida tem sido transformada. Muitas vezes eu estou conversando com pessoas e eu ouço o Espírito Santo falando: fica quieta. Gente, tem vezes que de verdade eu tô conversando com alguém e eu faço até assim, ó. Não é nem porque eu não quero que a pessoa pare de falar, é porque eu não quero interromper. Eu não quero mais ser essa pessoa que finge que sabe de tudo. Porque eu não sei. E eu só perco com isso. Eu posso destruir os meus relacionamentos e também perder oportunidades, sabe? De aprender, de conhecer, de entender melhor as coisas através da vida de outras pessoas. Eu oro para que esse vídeo também toque o seu coração, para que o Espírito Santo possa usar isso para falar com você. E se tem alguma amiga sua aí que fala demais, fala pelo cotovelo, se orgulha muito disso, envia esse videozinho para ela. Eu sei que o Senhor vai falar com ela também, do jeito que ele falou comigo. Como vocês viram, né, hoje o cenário tá diferente porque eu acabei gravando mais tarde e a luz tava horrorosa. Mas eu espero que fique bom esse vídeo. Que Deus abençoe muito a sua vida. Não esquece de curtir, comentar e compartilhar, porque isso ajuda a mostrar para a plataforma que esse vídeo é interessante. E aí assim a gente consegue alcançar mais vidas. Deus abençoe a sua vida. Um beijão. Até a semana que vem.